Fala aí, povo de Deus! Vamos continuar, né? Agora, capítulo 19. Agora é a tão grande esperada as bodas do Cordeiro. Vamos direto ao assunto aí. Apocalipse 19 diz assim, ó. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Senhor Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E a outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os servos, e vós o que temeis, assim pequenos como grande. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, porventura, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aí até o 9, é interessante porque até o versículo 9, nós vemos a declaração da boda do Cordeiro, da noiva, da igreja, do Senhor. Sabe, há um momento de euforia, os anjos estão eufóricos, estão vindo buscar a noiva com o Senhor Jesus. Imagina que alegria você está aguardando a volta do Senhor Jesus. Mas nós vemos que até o 9 fala de um casamento, né? De uma relação entre o noivo e a noiva. Porém, a partir do versículo 10, a gente vai começar a ver o que acontece com aquele imitador barato. Lembra que eu falei sobre isso? Né? O que acontece com as imitações do diabo com relação a quem seria a noiva. Ele tentou trazer uma imagem prostituída da noiva. Ele tentou trazer uma imagem maligna da noiva, sabe, para poder destoar a atenção daqueles que realmente adoram o Senhor, para tirar da presença do Senhor aqueles que tinham o olhar voltado para a noiva. A noiva, ela é a igreja do Senhor, então o diabo ele levanta uma outra igreja. A noiva simbolizada por uma mulher, e o diabo levanta uma igreja diabólica levantada por mulher. A noiva é o que ata o casamento entre Jesus e os seus adoradores e a noiva. O diabo, ele levanta a grande meretriz, a prostituta, que tenta prostituir, que tenta arrancar o relacionamento daqueles que realmente adoram ao Senhor. Agora, nós vimos o que acontece com aqueles que permanecem fiéis até a volta do Senhor Jesus. Agora nós vamos ver aqueles que caem na mentira do diabo. Olha o que acontece no versículo 10 em diante, diz assim: e eu lancei-me aos pés para adorar, mas ele disse-me, isso aí ainda é João falando sobre o anjo que estava diante dele, ele lançou-se aos pés do anjo. Olha, não façais tal. Olha, a gente vê tanta igreja aí adorando anjos, né? Toma cuidado com isso, irmãozinhos. Sabe, o foco não é o anjo, não. Mas vamos lá. Sou teu conservo, olha a função dos anjos. E de teus irmãos, quem tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus,
porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É interessante porque existe o espírito da profecia que anuncia a noiva, mas também existe, o diabo é tão sujo que existe o falso profeta que anuncia a meretriz, a prostituta. A profecia oferece coisas tremendas, eternas, mas o falso profeta, ele oferece coisas da terra, do mundo, para corromper a igreja do Senhor e formar essa igreja diabólica. Mas o fim dele está próximo. Vamos ver a partir do versículo 11 em diante. Diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Lá no 12 em diante diz: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de vestes tingidas em sangue, e o nome dele, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos. Imagina, agora Jesus vindo para julgar. Antes ele veio para ter relacionamento, para resgatar a noiva. Agora Jesus está vindo para julgar a meretriz, né? Para julgar o falso profeta, o anticristo. Diz assim, ó: e seguiam-nos o exército no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não existe outro Senhor. Ele é o Rei dos Reis, ele governa sobre todas as coisas. E vem o julgamento sobre a meretriz. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Olha que interessante, na noiva, quem são convidados são os anjos celestiais para resgatar a noiva, para ser a testemunha, né, para testemunhar o grande momento da boda do Cordeiro. Agora, o convite do julgamento à meretriz e ao falso profeta e a todos os seus seguidores, os que aceitaram a marca da besta, o convite é às aves dos céus, ou seja, os abutres, aqueles que se alimentam de carne, né? Olha a diferença, né? Dizendo todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Tem a ceia da boda do Cordeiro e tem a ceia da falsa igreja, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, a carne de todos os homens livres, servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estavam assentados sobre o cavalo e o seu exército. É interessante porque a noiva espera ardentemente, ansiosa pela volta de Jesus, para levar a uma festa tremenda nos céus, enquanto a falsa igreja, a meretriz, a prostituta e todos aqueles que se prostituíram com ela esperam o Rei dos Reis, o mesmo noivo que vai resgatar a igreja. Eles esperam para guerrear contra eles, sabe, para atacá-lo. Nem no final, nos últimos momentos, eles aceitam o Rei dos Reis e que ele é Senhor dos Senhores. Por isso, reúne todos para que venham presenciar, os céus vêm presenciar a justiça sobre a vida deles, e as aves vêm comer os seus restos. No versículo 20 diz: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, sabe, tentando enganar. Olha, a besta foi presa, e com ela o falso profeta, aquele que tentou profetizar como espírito de profecia, a falsidade, a mentira. Assim como o profeta era falso, a igreja é falsa, as profecias são falsas, a contrapartida da verdade do evangelho. Ali
tudo é falso. Tudo é falso. E muitos ainda beberam dentro desse cálice da falsidade, da fornicação, dos desejos humanos. Sabe, muitos vão desejar coisas humanas nessa falsa religião que o diabo apresenta, com que e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta. Lembra do sinal da besta que era na testa? Ou seja, a sua consciência está toda voltada para a falsa religião, para os seus desejos próprios, carnais, fornicações, né? E na mão que fazia a obra demoníaca, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. É uma justiça, é um juízo tremendo que vem sobre a terra. Existe apenas agora dois lados, sabe? É o trigo e é o joio que está sendo separado, né? É a verdade e a mentira, é o céu e é o inferno. De que lado você vai estar? Diga você, escolhe o lado dos céus. Sabe, vai haver um grande julgamento. Às vezes a gente pensa que é o mundo lá fora, que é para o mundo lá fora, mas eu creio que essa justiça vai começar dentro da própria igreja. É a separação dos santos. É quando separa o que é santo, o que é o profano dentro da própria igreja, até se estender ao mundo. É porque vivemos um tempo onde que o mundo tem se convertido, a igreja tem se convertido ao mundo, sabe? Tem aceitado os padrões mundanos, tem aceitado beber no cálice da prostituta, e então o Senhor vai separar aqueles que realmente são santos daqueles que estão profanando o templo de Deus para o dia do juízo. Olha, não é o fato de estar sentado num banco de igreja que diz que você faz parte da noiva do Cordeiro. Talvez você faça parte da prostituição, do falso profeta e da besta. Sabe, é hora de você repensar o que nós estamos fazendo como igreja e qual igreja nós pertencemos, porque não é o fato de ser uma igreja que vai te levar para o céu, mas de qual igreja? Da noiva ou da prostituta? É interessante porque eu fico olhando, Deus é tremendo, sabe? Alguns estudiosos, eles dizem que, na verdade, Apocalipse, ele foi todo escrito em sinais, foi todo escrito em figurações, porque temiam que caísse na mão de soldados romanos, né, e aquilo fosse acabado, fosse destruído. Então, para que fosse perdurado, para que acontecesse até chegar aos nossos tempos, foi necessário que se usasse símbolos e figuras. Agora, figuras que o próprio tempo entendesse. Então eu fico imaginando como é tremendo Deus, né? E chegou até os nossos dias, deu certo. Mas nós temos que entender que figuras de linguagens, o que está por trás disso, como que Jesus se comunicou com o seu povo na época, porque entendemos que todo o livro de Apocalipse ele começa sendo escrito para a própria igreja, né? A igreja das 7 igrejas da Ásia Menor, até chegar aos nossos dias, mas a princípio era para aquela igreja. Então ele usava linguagem de figura que aquela igreja pudesse entender. E quando ele fala sobre esse casamento, ele está falando para um povo que entendia sobre casamento de uma forma diferente que entendemos, para que a gente possa entender o que realmente é a boda do Cordeiro. Nós temos que entender como funcionava isso no casamento judaico, né? Para que haja uma compreensão, para que a gente venha realmente saber o que está escrito em Apocalipse. Bem, as bodas de um casamento judaico, ele apresenta a real relação entre Cristo e a sua igreja. Vamos entender um pouquinho. Primeira coisa que acontecia no casamento judaico, havia um contrato de casamento muito similar
né, com o nosso contrato atual, só que esse contrato de casamento ele começava como um noivado, era um compromisso de noivado, porque ainda não havia um relacionamento conjugal. Ali já era um contrato feito com um contrato de noivado feito, né, na presença de testemunhas. Os termos de casamentos eram colocados ali, eram apresentados e eram aceitos. Aí sim, a bênção de Deus era declarada sobre aquela união. Vinha alguém e declarava a bênção sobre a união. A partir daquele momento, o noivo e a noiva já estavam legalmente casados. Só que ainda não poderia haver o contato conjugal, né? É interessante porque o contrato de casamento do noivo com a noiva, de Jesus com a igreja, ele já está firmado. Sabe, Cristo, ele é um noivo, ele já pagou o dote, né, por sua noiva, ele derramou seu sangue por mim, por você, pela igreja em si, já está tudo oficializado nos céus, né? Isso é irrevogável, ninguém mais pode tirar, porque o dote já foi pago, né? E nós vemos assim, esse é o primeiro. No segundo instante, depois disso, depois de ter ocorrido essa bênção sobre esse casamento, aí já haveria um tempo de intervalo, haveria um tempo entre o contrato de casamento e entre a festa do casamento, né? Era geralmente nesse intervalo que o noivo pagava o dote, né? Pagava ao pai da noiva pela sua noiva, né? Nesse período de intervalo. Isso quando não se pagava no próprio dia do contrato. Ele tinha esse tempo, esse período, para que fosse acertado o dote da noiva. Sabe o que eu penso? A igreja do Senhor, a noiva do Senhor, vive exatamente esse momento de intervalo, que é o período entre a ascensão do Senhor Jesus, do noivo, até a sua segunda vinda. É nesse período que a noiva, a igreja, ela se prepara, ela aguarda a vinda. É nesse intervalo ao qual eu acredito, tá? O pastor Maurício acredita que vivemos. Olha, vai ter muita contestação, muita gente que pensa diferente, eu respeito todos eles, mas a minha opinião é que nós vivemos esse período de intervalo entre o contrato, o dote que já foi pago e o momento aonde que acaba-se o intervalo para que o Senhor venha buscar. Bem, vamos ver esse outro momento, né? O terceiro momento, no final desse período de intervalo, aconteceu uma procissão. É uma procissão, sabe? Nisso, a noiva ainda estaria se preparando, se adornando, né? Enquanto o noivo ele se vestia para a ocasião, né? Se vestia com linho finos, né? Se preparava para ir buscar a noiva, e ele era acompanhado dos seus amigos que carregavam tochas pelo meio do caminho. Era uma grande festa, né? E nisso eles cantavam, eles se abraçavam, eles festejavam, né? E se dirigia até o local aonde que a noiva estaria, que geralmente era a casa do pai, né? Aguardando o noivo, né? Que momento seria esse? Bem, eu creio que esse é o momento, sim, em que o noivo, Jesus, virá para receber a sua noiva, a igreja. Eu creio que é o momento onde o Senhor ele vem. Quando nós dizemos assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É exatamente esse momento onde acaba o intervalo. O intervalo onde que a noiva estava se preparando. É onde que começa a festa do casamento, que já começa nos céus. Já começa nos céus, quando ele vem com os seus anjos. É interessante que lá no versículo 7 diz assim, ó, quer ver? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Sabe, é o momento da igreja estar se aprontando, e quando ela estiver pronta, já começa a festa nos céus que o Senhor vem buscar. Isso na terceira fase do casamento judaico. Os judeus sabiam disso. Eu creio que eles se empolgavam quando liam Apocalipse.
E muitas vezes a gente fala, acho que eles não entendiam nada. Não, eu acho que eles entendiam mais do que a gente, né? Mas havia o quarto, né? O quarto período é quando o noivo ele recebia a noiva. Ele chegava na casa da noiva, geralmente na casa do pai da noiva, e ele conduzia ela, trazia ela, ainda junto com a procissão, a sua própria casa, ou a casa dos seus pais, e ele saía. Muitas das vezes as bodas ocorriam entre a casa do noivo, quando ele começava, que ele saía de lá, né? Passava pela casa da noiva e continuava a boda, continuava as festas e ia até a futura casa do casal, até chegar ali. Maravilhoso, né? O judeu sabia o que ele estava falando, né? Essa boda, ela incluía a ceia, sabe? Todos comiam, festejavam, né? E é interessante porque existia um período de duração entre 7 e 14 dias. Era esse período. Tinha que durar 7 e 14 dias. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Jesus está vindo buscar a igreja. Eu creio nisso. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu só não creio, né? E talvez os judeus devem até ter pensado, né? E muitos teólogos acreditam hoje que esse período de festa ele vai durar 7 anos, ou 7. Eles pegam esse 7 literal, como seria o próprio casamento judaico, mas eu não acredito muito nesse período, não. Sabe, eu creio mais que não seja um número literal, mas um número profético. Lembra, 7 e 14, ou seja, 7 mais 7. O 7 está presente como perfeição, como uma aliança eterna, como aquilo que não tem mais fim, é para sempre, é duradouro, é perfeito. Eu creio que vai ser para sempre, para sempre. Então eu fico pensando, será que você, tomando conhecimento disso tudo, dessa maravilha de saber que o Senhor Jesus está vindo buscar a sua noiva e que nós estaremos juntos para ceiar com Ele nesse grande banquete e que essa alegria vai ser eterna, durar para sempre, não vai ter mais choro nem lágrimas, mesmo sabendo assim, será que você ainda se corromperia pela falsa religião que prega os valores desse mundo, que prega o conforto desse mundo, que prega que o que interessa é o momento que você vive, que valoriza mais as promessas para esse mundo? E o Senhor prometeu muita coisa para você viver sim ainda na terra, e você vai viver cada um deles, porque o Senhor teve sonhos contigo para esse momento ao qual você vive na terra. Mas eu quero dizer o seguinte, nada que você viva na terra possa ser prioridade, porque quando você priorizar as coisas da terra, você vira as costas para as coisas dos céus. E quem vive esses momentos de prazer, quem deseja mais um momento de prazer do que um relacionamento fiel, é a prostituta. Porque a verdadeira noiva, ela tem um contrato, ela honra o contrato, ela é fiel, ela espera, ela aguarda, ela ama, ela deseja única e exclusivamente o seu noivo, e ela anseia pelo momento de intimidade com o seu noivo. Mas quando alguém deseja apenas os prazeres carnais, os momentos de euforia, ou quando pratica coisas esperando outra, quando dizimamos esperando apenas uma prosperidade na terra, sabe, quando oramos apenas para que os nossos desejos carnais sejam concretizados, quando profetizamos apenas para que algo aconteça em nossas vidas de acordo com o nosso querer, com a nossa alma, nós estamos nos prostituindo. Nós estamos agindo como meretrizes, que pagamos um preço por prazer. A noiva não paga preço por prazer. A noiva, ela tem um relacionamento de amor eterno com o Senhor Jesus. Quem você é?
quem você é. Eu creio que você faz parte da noiva de Jesus. Eu faço parte da noiva de Jesus. Você também, sabe por quê? Porque quando ele levar a sua igreja, ali nós estaremos juntos, porque ainda aqui nós estamos juntos. Nós somos um.